Durante sessão remota da Câmara dos Deputados, o deputado General Girão fez duras críticas ao ativismo de ministros do Supremo Tribunal Federal e, em especial, ao ministro Gilmar Mendes. O deputado disse: a frase de Maquiavel de que os fins justificam os meios não pode mais ser aceita no mundo atual. Girão lembrou que o ataque do ministro às Forças Armadas ocorreu pouco após a divulgação de uma denúncia de corrupção contra o presidente do Supremo. O deputado apresentou outros casos de ativismo político e afirmou que é necessário que o Senado tome providências contra o ativismo de alguns ministros. Assista. Boa tarde, nobre deputado presidente da mesa. Satisfação aí observá-lo aí conduzindo os trabalhos. Eu gostaria de fazer uso da palavra, estou sendo bem ouvido, né? Para poder fazer um contraponto, na verdade um desagravo a esse absurdo que o ministro Gilmar Mendes, que não faz por merecer o cargo que ocupa, citou em relação às Forças Armadas. Eu fiz aqui um pequeno texto, me permita, inclusive pedir que ele seja depois colocado aí nas mídias aí da Câmara dos Deputados. É o novo príncipe. A frase de Maquiavel, tá certo, afirmando que os fins justificam os meios, não pode mais ser aceita no mundo atual. O STF tem agido de uma forma que deveria ser repensada pelas autoridades dessa Corte Suprema, as atuais e as antigas. As ações são caracterizadas como sendo uma caixinha de surpresa. A população brasileira hoje, quando ouve a palavra STF, já começa a achar que é brincadeira. Nessa última semana, uma denúncia envolvendo um dos membros, o ministro Gilmar Mendes, resolveu no espasmo de autoritarismo, insanidade, atacar as Forças Armadas na pessoa do Exército Brasileiro, acusando levianamente de estar participando de um genocídio. Isso é um absurdo. Esse discurso é um discurso político praticado pela esquerda e pela oposição nessa casa, lamentavelmente, que deveriam, sim, ter a sua imunidade parlamentar preservada, claro, com certeza absoluta, assim como a nossa não está sendo agora na investigação feita pelo ministro Alexandre de Moraes. Eles estão tendo essa imunidade parlamentar preservada. O artigo 53 é bem obedecido. Mas, nesse caso aqui, pelo amor de Deus, não é possível um ativismo político dentro do Supremo Tribunal Federal. A gente não pode aceitar isso daí. Na verdade, o ministro, quando se referiu, queria atacar o próprio presidente da República, que repetidamente, por petistas aí, por políticos de esquerda, é acusado de ser genocida. É lamentável isso daí. Discurso político feito por um ministro da alta corte. Onde nós vamos parar? Agora, o pior não é isso, senhor presidente e demais colegas deputados. Ele fez esse discurso no momento que a mídia omitiu a delação premiada do Marcelo Odebrecht envolvendo o presidente do Supremo por corrupção, por ter recebido benefícios e sei lá mais o quê. Então, é lamentável que essa orquestração entre eles ali, isso esteja servindo para desviar o foco nosso da casa, ou talvez até da grande mídia, tá certo? Nós não podemos aceitar isso daí. Como é que pode nós aceitarmos calados a agressão que está sendo sofrida a deputados e um senador? A casa está calada, o Senado está calado, e é o Senado Federal, de acordo com o artigo 52, é que tem a competência exclusiva de processar e julgar ministros do SF que estejam agindo fora das suas competências. Então, eu lamento muito, eu gostaria de pedir que essas minhas palavras fossem lidas na Voz do Brasil, porque eu assumo a responsabilidade dessas palavras, porque como militar da reserva e como deputado federal, eu tenho o direito de expressar o sentimento daqueles que me elegeram, que me colocaram aqui no Congresso Nacional para falar as verdades, para reagir a esses abusos de autoridade que são caracterizados por essas autoridades que, infelizmente, não fazem por honrar o termo ministro do Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. E eu gostaria de aproveitar o momento, senhor presidente, para dizer o seguinte: nenhuma ditadura é boa para o Brasil, nenhuma ditadura será boa para o Brasil, muito menos a ditadura do judiciário. O que nós estamos vendo, e agora parece que está sendo ensaiado aí um pedido de desculpas por parte do ministro Gilmar Mendes, com mais não sei quem. Olha, a agressão que foi cometida contra as Forças Armadas, especialmente o Exército, foi muito grande. Nós temos exemplos e mais exemplos aí de ministérios que são conduzidos por gestores que são gestores, quem tem capacidade de fazer gestão. É só o cara ser administrador. E todo militar que chega a coronel, com certeza absoluta, ele tem o reconhecimento de ser administrador. Ainda mais um general que já teve vários comandos pela frente, como o general Pazuello. Então eu lamento que a oposição esteja fazendo
orquestração em cima disso. O Ministério da Saúde está fazendo um excelente trabalho, a gente só não está conseguindo debelar mais os índices de mortes, porque a decisão ficou com os governadores de estado e com os prefeitos. O próprio STF foi quem delimitou que essa decisão não cabia ao presidente Bolsonaro. E é o presidente Bolsonaro que está sendo apresentada a conta. Então, por favor, o pessoal da oposição aí, o pessoal da esquerda, por favor, não vamos insistir nisso daí. Isso maltrata a população. Vocês estão pregando uma mentira, tentando fazer com que essa mentira se transforme em verdade, mas ela é totalmente injusta e mentirosa. Tá certo? Eu lamento, mais uma vez, senhor presidente, que a gente esteja vivenciando esse ativismo político dentro de alguns órgãos, especialmente na Suprema Corte. A Suprema Corte deveria honrar o seu papel, obedecer à liturgia do cargo, fazer por merecer serem chamados de ministro do Supremo Tribunal Federal. Não é possível que a gente continue assim. E eu gostaria de adiantar, senhor presidente, amanhã eu estarei entregando à Procuradoria-Geral da Câmara listamos as principais razões nossas para podermos nos contrapor a esse inquérito absurdo contra a liberdade e a favor da censura. Esses dois inquéritos que o Supremo Tribunal está fazendo, eles precisam ser encerrados porque eles não fazem parte de um regime democrático. Muito obrigado, senhor presidente.